A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, acredito que estejam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é com imenso prazer que eu venho mais uma vez trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para o seu aprendizado, para nosso aprendizado. Amados, nós estamos no segundo trimestre de 2025, que tem por título O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esta lição é do dia 11 de maio de 2025, né? E tem por título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Glória a Deus. Uma lição muito boa, com muito conteúdo maravilhoso, que nós podemos aqui tirar lições para nossas vidas. Eu peço que todos vocês fiquem atentos, né, nas nossas aulas, porque toda semana nós estamos trazendo aqui uma aula maravilhosa, e isso é muito bom para o seu aprendizado. Quero mandar meu abraço a todos vocês que têm nos seguido, têm nos assistido aí, com muito prazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom, porque nós sabemos que só em Cristo nós temos a libertação, nós temos saúde, nós temos coisas que só Deus pode nos dar, como o bom pastor que ele pode cuidar das suas ovelhas, que somos nós, né? Glória a Deus. Amados, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui trazer para vocês esta lição maravilhosa para nós. O que nós vamos estudar nesta lição, querido? Nesta lição nós vamos ver aqui que nós vivemos dias em que muitas vozes ecoam, né, prometendo direção, segurança e salvação, mas apenas uma voz é verdadeira. Preste atenção nisto. Muitas vozes estão aí ecoando, oferecendo muitas coisas, porém só uma é verdadeira, inconfundível e digna de confiança, que é a voz do bom pastor, o meu amado Jesus, né? Lá em João capítulo 10, versículo 1 ao versículo 16, que é a nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe, no qual eu não vou estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, mas nós vamos estar aqui falando, né, versículo por versículo aqui, explicando para vocês cada um dos versículos. Louvado seja o nome do Senhor, certo? Então, ali em João capítulo 10, versículo 1 a 16, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas e o único pastor que entrega a vida por seu rebanho. Ele é o único pastor, a única porta, não existe portas, não, que conduz ao céu, não, só Jesus. Ele é a única porta, o único pastor que conduz, certo? As ovelhas, né, que entregou a sua vida pelo rebanho. Ele não apenas, amado, não apenas conduz, mas protege, conhece e ama cada uma de suas ovelhas. E nesta lição, amado, nós somos convidados a discernir essa voz em meio a distrações do mundo e segui-la com fé. Você está preparado para essa aula? Vamos junto aqui aprender a palavra de Deus. No nosso textuário diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Glória a Deus. Vamos conhecer aqui alguns termos importantes? Vamos lá. Bom, quando ele fala eu sou bom, o bom, né, no original grego é kalos, né, no original grego, kalos. No grego, né, o termo kalos não significa apenas bondoso no sentido moral, mas aponta para algo nobre, excelente, ideal, pleno de beleza e valor. Jesus não é apenas um bom pastor, entre outros, não. Ele é o único pastor perfeitamente bom. Porque existem vários pastores aí, mas Jesus, ele é o único perfeitamente bom. Aquele que corresponde à promessa messiânica e reflete o caráter do próprio Deus, conforme diz o Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ali é o bom pastor, ali reflete ali o caráter do próprio Deus. E pastor, quando ele fala, eu sou o bom pastor. Pastor, né, no original grego também é poimen, termo
usado na Septuaginta para se referir a reis, líderes e ao próprio Deus, né? Como aquele que guia, guarda e alimenta o seu povo. Jesus reivindica para si esse título como cumprimento de Ezequiel capítulo 34, em que o próprio Senhor diz que apacentará suas ovelhas e levantará sobre elas um único pastor, né? Seu servo Davi. Ok, então o Senhor ele promete aqui que levantará o único pastor que é o seu servo Davi. Aqui fala no versículo que nós lemos, né, que ele conhece e delas é conhecida. Conhecer é ginoskor no original grego. Esse verbo, amado, tão presente no Evangelho de João, não descreve um conhecimento teórico, intelectual ou superficial, não. Ginoskor, amado, é o verbo do relacionamento, da intimidade, da comunhão verdadeira. Refere-se também a um conhecimento baseado em amor, presença e vínculo, como o esposo, por exemplo, conhece a esposa, ou como o pai conhece o filho, né? Então, nós somos conhecidos de Jesus e Jesus conhece a nós. Né? João capítulo 10, versículo 15. Assim, Jesus conhece os seus, conhece quem é dele, e nós também conhecemos ele, porque nós conhecemos a voz do nosso pastor, do nosso mestre, que é Jesus. Ele fala, minhas ovelhas, né? Tá em mar, próbata, né? A expressão revela intimidade, relacionamento e cuidado pessoal. As ovelhas não são apenas uma multidão indefinida, não, mas um povo que responde ao chamado de Cristo, conhece sua voz e o segue. Elas pertencem ao Senhor porque ouviram a sua palavra e creram nele, queridos. Então, ele conhece cada uma por nome, guia com amor e guarda com fidelidade. Ouça isso no nome de Jesus. A salvação, ela começa e continua em uma relação real, pessoal e contínua com Cristo. Não é porque você aceitou Jesus que tem que parar, não. Ela continua, né, em uma relação real, pessoal e contínua com Cristo. Glória a Deus. E a verdade prática? A verdade prática nos diz assim, Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Então, nós somos considerados ovelhas, porque ovelha é simples, ovelha é mansa, e é isso que o cristão deve ser na vida, certo? Vamos aqui, né, você pode aí movimentar a sua classe, fazendo aí uma dinâmica, né, com ele. Aí você pode usar a leitura guiada aí, e interativa, né, João capítulo 10, versículo 1 até o 21. Você pode dividir aí os alunos em 3 grupos e dar a cada um a missão de identificar, né? Grupo 1, né, você pode colocar aí ações, você pode dar essa tarefa aí para eles responderem aí ações do bom pastor. No grupo 2, você vai dar a tarefa de características das ovelhas verdadeiras, aí eles vão pensar e vão analisar, vão escrever aí. E o grupo 3, a diferença entre o bom pastor e os falsos pastores, que são os mercenários, né, ladrões, estranhos. Irmãos, quando Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, aqui Jesus não está falando diretamente do diabo, quando muitos pensam que é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Até nós cristãos, nós costumamos falar isso nas nossas pregações, né? Mas aqui está falando dos falsos pastores, mercenários, ladrões e estranhos. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui à exposição dos pontos, né, e subpontos. Jesus, a porta das ovelhas. Glória a Deus. Jesus, a porta das ovelhas. Glória a Jesus. Amado, este capítulo, ele é entenecido pelo capítulo 9, onde Jesus, vocês no nome de Jesus, amados. Só um momentinho aqui. Então, este capítulo é entenecido aí pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma breve conversa com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo, né?
No capítulo 10, nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, e que foi expulso da sinagoga da cidade porque seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos com falsos pastores e mais especificamente como mercenário. Esse relato aqui, ele possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, versículo 1 ao 10. Temos aqui contextos maiores, né? A imagem do pastor era comum e rica de significado no contexto judaico. Vários textos do Antigo Testamento preparam o pano de fundo para João 10. Então, Deus como pastor de Israel, né? Salmo 23, nós mencionamos aqui, versículo 1, Salmo 80, versículo 1 também, e Isaías 40, versículo 11, vai falar sobre Deus, pastor de Israel. Líder de Israel, como pastores infiéis, está lá em Ezequiel 34, versículo 2 ao 10, e Jeremias 23, versículo 1 e 2. Aí temos aqui a promessa do pastor Messias, né, filho de Davi, está lá em Ezequiel, Deus prometendo ali que haverá um só pastor, Ezequiel 34, versículo 23, e Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Jesus aqui retoma esses textos para mostrar que ele é o cumprimento das promessas messiânicas. É o pastor prometido, enviado por Deus para reunir o verdadeiro rebanho e conduzir a vida abundante. Né? João 10, 10, né? Diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Hebreus também 13, versículo 20 e 1 Pedro 5, versículo 4. Temos aqui um contexto imediato, nós vamos estar discutindo aqui também. O discurso do bom pastor, registrado em João 10, 1, até o versículo 21, está diretamente ligado ao episódio anterior em que Jesus cura um homem cego de nascença, conforme o capítulo 9. Esse milagre, amado, não apenas revela o poder messiânico de Cristo, mas também expõe a dureza e a hipocrisia dos líderes religiosos, em vez de se alegrarem com a restauração daquele homem. Os fariseus o expulsaram da sinagoga, como vemos em João 9, versículo 34, demonstrando aí o descaso típico dos falsos pastores, os falsos mestres. Irmãos, ao invés deles se alegrarem, porque Jesus estava fazendo um grande milagre ali, coisa que eles não conseguiram, como pastores, como mestre, eles poderiam fazer isso aí, não fizeram. Agora Jesus faz, eles ficam com inveja e agora expulsa Jesus da sinagoga. Com inveja, porque Jesus, ele veio para realmente restaurar da vida ao cego, expulsar os demônios, curar as enfermidades. Então, amado, aqui Jesus, por sua vez, procura o homem rejeitado e o acolhe com graça, revelando-se a ele como filho de Deus. E a partir dessa cena, desenvolve-se o ensino sobre o bom pastor. Aí trata-se de uma resposta direta à rejeição do homem curado, a uma crítica contundente aí aos guias espirituais que, em vez de pastorear, oprimem e dispersam o povo. Tá? Então tem essa crítica aí muito grande, porque em vez de eles apacentarem, eles estavam agora dispensando ali o que antes era cego da sinagoga. Então, essa conexão entre os capítulos 9 e 10 é fortalecida pela ausência de uma nova marca temporal no texto e pela menção explícita ao milagre em João 10, 21. Ali, alguns disseram: pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos, como este fez? Porque muitos estavam falando ali que ele estava fazendo isto, né, pelo príncipe de Beelzebul, aí alguém fala assim que ele era endemoniado e tal, aí alguém veio com essa pergunta: pode por acaso um demônio abrir os olhos aos cegos, como este fez? Então um acreditava em Jesus e o outro rejeitava, mas era por inveja, porque sabia que realmente Jesus estava fazendo grandes maravilhas que eles, os falsos pastores, não conseguiam fazer. Temos aqui a estrutura do texto, né, conforme, né, diz o Carlos Oswaldo. A autoapresentação de Jesus como pastor
messiânico de Israel, cuja vida será oferecida pelas ovelhas, gera controvérsia entre seus ouvintes, né? Capítulo 10, versículo 1 até o 21 de João. Então, Jesus aqui, amado, ele estabelece um contraste entre seu papel amoroso e sacrificial como o pastor messiânico e as práticas autogratificantes dos falsos pastores de sua época, né? João capítulo 10, versículo 1 a 13. Aqui também Jesus anuncia que por meio da sua morte ele reuniria um rebanho muito maior, né? João 10, versículo 14 ao 18. Temos outro ponto também, as opiniões do povo quanto a Jesus ficam divididas, lá em João 10, versículo 19 ao 21. Glória a Deus. Agora vamos para o segundo subtópico do tópico 1, a porta das ovelhas. Né? Glória a Deus. A porta das ovelhas. Vamos comentar aqui os pontos enfatizados pelo comentarista da lição. Né? Jesus começa a parábola descrevendo um contraste. Há aqueles que entram pela porta do aprisco e há os que tentam entrar por outro caminho. Quem entra pela porta é o pastor legítimo. Ele tem autoridade, né, reconhecimento e relacionamento com as ovelhas. O porteiro o recebe e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ok. O verbo grego, amados, usado para entrar espochai, traz a ideia de acesso autorizado. Jesus não veio de forma clandestina nem ilegítima, não. Ele é o pastor que veio de acordo com as Escrituras, cumprindo as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Né? Conforme nós já citamos aqui, Ezequiel 34, versículo 23, e Miqueias capítulo 5, versículo 2 ao 4. Você vai ver lá que vai falar sobre essas promessas messiânicas. E aqui está o cumprimento, né? Em João, Jesus se revelando aqui como o bom pastor. Ou seja, Jesus entra pela porta da história das profecias e do plano eterno de Deus. Logo depois, no versículo 7, Jesus muda o foco da imagem. Agora ele é a porta. Essa mudança não é uma contradição, mas uma expansão da metáfora, né? No contexto dos pastores palestinos do primeiro século. Era comum que o próprio pastor se deitasse à entrada do aprisco durante a noite. Assim ninguém saía nem entrava sem passar por ele. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que ele falou, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então, dessa forma, Jesus ensina que ele não apenas tem acesso ao rebanho, como também é o único acesso ao rebanho de Deus. Ou seja, ele é o meio exclusivo de salvação, segurança e vida verdadeira. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, amados, a mensagem da porta. A mensagem da porta. Interessante também isso aqui, muito bom. Aqui, amados, Jesus declara de forma enfática: eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7, né? Então, a sua afirmação não deixa margem para ambiguidade. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Cristo. Não existe outra porta. Não há outro caminho. Por isso que ele falou, eu sou o caminho. Ele não falou um dos caminhos, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não há outra porta, não há outro caminho, certo? Não há outro Salvador, não há outro mediador. A porta é uma pessoa, o próprio Jesus. Não se trata de uma cerimônia religiosa, de uma doutrina, de uma instituição eclesiástica ou de uma denominação, não. A salvação não se encontra em sistemas, né, mas em uma pessoa viva e presente, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a metáfora, ou seja, a comparação da porta nos revela de forma rica e profunda 4 verdades fundamentais sobre quem é Jesus e o que ele oferece aos que creem. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus é a porta da salvação. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Então, se alguém entrar por mim, será salvo. Essa é a principal porta que se abre diante do pecador. Então, Jesus é o único acesso à salvação eterna e à comunhão com Deus. Então, ele não é para ele não aponta para um caminho, ele é o próprio caminho, conforme diz João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há muitas vozes religiosas, mas apenas uma salva. Apenas uma só salva, que é a porta
né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a voz salva. Então, a porta larga do mundo conduz à perdição, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, não é isso? Mas a porta estreita, que é Jesus, conduz à vida eterna. Então, nenhuma alma entrará, né, na bem-aventurança eterna, senão por ele. Então, Jesus, outro ponto também, Jesus é a porta da libertação, João 10, 9. Entrará e sairá. Essa aqui sugere liberdade, movimento seguro e proteção constante, ao contrário das falsas religiões, né, que aprisionam. Então, Jesus oferece liberdade espiritual verdadeira. Ele liberta do domínio do pecado, da culpa, da escravidão, do legalismo e da tirania, do medo, né? Em Cristo, as ovelhas não são cativas, mas livres para seguir com segurança sob a guarda do bom pastor. Jesus também, ele é a porta da provisão, né? João 10, 9. E achará, né, continuação aqui do versículo, e achará pastagem. Onde está Cristo, ali há sustento, cuidado. Ele é o pão da vida, como diz João 6,35. A água que sacia para sempre, João 4,14. A videira verdadeira, João 15, versículo 1. Então, ao entrar por essa porta, o crente encontra alimento para a alma, força para a jornada e refrigério para o coração, amados. Então, a religião dos fariseus impunha fardos pesados, mas Jesus oferece vida abundante. Ouça isso no nome de Jesus. Também Jesus é a porta da vida abundante. João 10, 10. Né? Eu vim para que tenham vida, diz ele, né? E a tenha com plenitude, com abundância. Jesus é a fonte da vida verdadeira. Essa vida não é apenas cronológica, mas qualitativa. É uma vida marcada, sabe, por sentido, paz, graça, presença divina e comunhão com o Pai. Né? Então é uma vida eterna que começa no novo nascimento e se estende para além da morte. Vamos aqui à aplicação individual, aplicação prática, né? Glória a Deus. Então, aqui você pode aplicar aqui para seus alunos, peça que cada aluno escreva em uma folha ou mentalmente, né, uma porta falsa que já tentou usar. Autossuficiência, religiosidade, mérito, etc. Para ele. E uma decisão prática que tomará essa semana, né? Tomará essa semana para viver como alguém que entrou pela porta verdadeira. Então, isso aí é uma dinâmica aí que você vai fazer aí com os seus alunos. Isso vai ser muito importante também para o aprendizado, né, de cada um. Vamos aqui ao segundo tópico, o aprisco das ovelhas. É parábola, uma alegoria? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nesse subponto acontece uma pequena digressão, né, podemos dizer assim, a fim de enfatizar a didática escolhida por Jesus para ensinar verdades profundas. O que é uma parábola? Parábola, do grego parabolê, né, que significa colocar ao lado, para comparar, e uma narrativa curta, simples e simbólica, usada para ensinar uma verdade espiritual por meio de uma comparação com situações do cotidiano. Então, isso é uma parábola, né? Louvado seja o nome do Senhor, uma comparação. O que é uma alegoria? Alegoria do grego, alegoria. Outra linguagem, né? É uma forma estendida de linguagem simbólica, em que vários elementos da narrativa têm correspondência direta com realidades espirituais. Não é uma história com enredo definido, não, mas uma exposição simbólica contínua. Cada figura representa algo mais profundo: pastor, ovelha, porta, né, mercenário, etc. Glória a Deus. Segundo subtópico do tópico 2, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas. Glória a Deus. Amados, para a explicação desse subponto, aqui o reverendo Hernando Dias Lopes nos oferece um comentário com notas históricas e culturais bastante interessantes. Havia dois tipos de aprisco. No inverno, havia um grande aprisco para onde vários pastores levavam seus rebanhos. Esse aprisco tinha uma porta forte que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro.
No dia seguinte, o pastor chamava as suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. No verão, os pastores ficavam com os rebanhos nos campos e os recolhiam a um pequeno aprisco de pedras. Então, esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam, e o próprio pastor era a porta. Jesus está se referindo a esses dois apriscos. No primeiro aprisco, de João 10, versículo 1 ao 3, os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo as paredes. E no segundo aprisco, o próprio pastor servia de porta para as ovelhas. Disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Lá no capítulo 10, versículo 7 de João. Glória a Deus. Vamos agora rapidinho para o terceiro subtópico, um lugar de proteção. Um lugar de proteção. O aprisco simboliza, pertencimento, pois ali estão as ovelhas chamadas pelo nome e reconhecidas pelo pastor. Também proteção plena, pois o pastor verdadeiro se entrega pela segurança das suas ovelhas. Também refúgio de graça e restauração, onde aqueles rejeitados pelos homens são acolhidos, amados e conduzidos à verdadeira comunhão com Deus. Foi o que aconteceu aqui com o cego curado, foi rejeitado, tudo mais, mas ali foi acolhido por Jesus. Tópico 3. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Estou correndo aqui para dar tempo de nós concluirmos este assunto a tempo, Glória a Deus. Amados, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. As características do bom pastor, vamos ver aqui. João capítulo 10, versículo 11, versículo 11 ao 18. Característica, entrega sacrificial e voluntária. Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A entrega não é forçada, mas plenamente voluntária e consciente. Ele não foi uma vítima dos acontecimentos, não. Nem um mártir apanhado pelas circunstâncias. A iniciativa aqui da entrega parte dele mesmo. Ele falou, dou a minha vida para tornar a tomá-la, versículo 17 do capítulo 10. Então, o uso do verbo dar no grego é tionik, indica disposição e sacrifício intencional. E conhecimento também, outra característica, conhecimento pessoal e íntimo das ovelhas. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas, marcado por conhecimento mútuo, e quando ele falou, conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem, versículo 14. Jesus conhece suas ovelhas pelo nome, como diz o versículo 3, e sabe exatamente quem são, onde estão e do que precisam. Então, essa relação, amado, ela é comparada à comunhão entre o pai e o filho, como diz o versículo 15. O que eleva a profundidade da união entre Cristo e o seu povo. Outra característica é cuidado e presença constante. Diferente do mercenário, queridos, que foge diante do perigo, o bom pastor permanece, ele não abandona suas ovelhas, mesmo quando o lobo se aproxima, A sua presença não é condicionada por interesse ou convivência, mas é por amor e compromisso com as ovelhas. É isso que Jesus faz. Ele nos amou primeiro com amor incondicional. Ouça isso, o nome de Jesus. Vamos ao segundo subtópico, o mercenário. Glória a Deus. Está cheio por aí, Louvado seja o nome do Senhor. O mercenário. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha só, irmãos. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, No contexto de João 10, os mercenários representam líderes religiosos que não têm um compromisso genuíno com as ovelhas, ou seja, com o povo de Deus. Então, Jesus está se referindo especialmente aos fariseus e demais autoridades religiosas que, em vez de cuidarem do povo, o exploravam e o manipulavam e o abandonavam em momentos de necessidades, como nós vimos aqui agora em João capítulo 9, versículo 34 e Ezequiel 34, versículo 2, não é verdade? Então, eles são pastores profissionais que desempenham uma função espiritual por interesse próprio e não por amor a Deus nem às pessoas.
Tá cheio por aí ou não tá? Pessoas que são mercenários, que trabalham mais por interesse, não por salvação de alma. Então, o mercenário, amado, não é o pastor. As ovelhas não lhe pertencem, ele não foi chamado pelo pai, nem tem responsabilidade espiritual. Né? Sua relação com o rebanho é externa, contratual, funcional, não afetiva, nem sacrificial, cuida das ovelhas por conveniência, né? Não por vocação, são movidos por interesses, né? Não por amor. A palavra grega usada aqui, amados, é mitotos, e refere-se a alguém contratado por salário, ou seja, trata-se de uma liderança motivada por vantagens pessoais e não por zelo espiritual. Então, seu ministério é uma profissão, não um chamado, ok? Então, fazem do sagrado um meio de lucro e prestígio, abandonam o rebanho diante do perigo, né? Quando os lobos se aproximam, o mercenário foge, ele evita o confronto com o mal, né? O risco da exposição e o custo do sacrifício, né? Então, sua atuação se limita à conveniência, né? O rebanho que mais precisa de proteção é justamente o que ele abandona. É o oposto do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ok? Então, eles são indiferentes, né? Os mercenários são indiferentes ao sofrimento das ovelhas. Não se importa com as ovelhas. E a Bíblia fala que o pastor tem que procurar como é que está o estado das suas ovelhas. Né? Então, ele não se importa com o estado da ovelha, como diz João 10:13. Essa é a marca mais trágica. O mercenário não se comove, não intercede, não acompanha, não pastoreia. Sua indiferença é espiritual, emocional e prática. Ele pode até estar presente no culto, mas está ausente no cuidado pastoral. Ok? Contribuem para a dispersão e a destruição do rebanho. Quando se omite, o rebanho se torna presa fácil. Então, a ausência de cuidado, amado, de cuidado autêntico, abre espaço para a ação dos lobos, né? Falsos mestres, heresias, escândalos e confusões. Onde há mercenário, há dispersão, e onde há dispersão, há dor e dano às ovelhas. Ouça isso no nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao terceiro subtópico do tópico 3. Lobos velozes versus o bom pastor. Glória a Deus. Amados, esse tópico também está muito bom. É quase repetitivo, mas são lições maravilhosas para nós, né? Os lobos, o mercenário e o bom pastor. A presença dos lobos, queridos, no meio da igreja, em João 10:12, Jesus fala sobre o lobo que se aproxima do aprisco para arrebatar e dispersar as ovelhas. A imagem é clara, trata-se de um inimigo que tem como alvo o rebanho de Deus e que ataca com violência, astúcia e intenção destrutiva. Essa figura simbólica se refere antes de tudo aos falsos mestres e doutrinas enganosas que comprometem a verdade do Evangelho e arrastam consigo os desprevenidos. Então, essa mesma metáfora, essa mesma comparação, é retomada pelo apóstolo Paulo em Atos 20, versículos 29 e 30. Ele adverte os presbíteros de Éfeso que, após sua partida, lobos vorazes entrariam no meio da comunidade e, pior ainda, alguns deles viriam de dentro da própria liderança, da própria igreja. Esses homens distorceriam a verdade para atrair discípulos para si. Você já viu pessoas que saem de uma igreja, abrem um ministério e fica atraindo pessoas da onde ele congregava para si? São esses lobos aqui, ó. Então a motivação não é pastoral. Não há zelo, há vaidade, manipulação e desejo de controle. São perigosos, né? Porque não anunciam o erro com aparência de erro, mas com uma roupagem de piedade e um discurso disfarçado de ortodoxia. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Pessoas que saem do meio em rebelião com seu pastor, abrem uma igreja e ficam puxando as pessoas para a sua igreja, certo? Não tem nenhum cuidado, não. Em vez de ir pescar, de buscar alma, de evangelizar e trazer alma para si, não. Eles querem trazer de onde eles congregaram
para encher a sua igreja. Então, isso são os lobos, são isso aqui que o apóstolo Paulo adverte. Então, o lobo, querido, ele ataca quando é o mercenário, né? Quando é o mercenário quem guarda o rebanho, o lobo ataca. Jesus esclarece a causa do sucesso do lobo. O mercenário foge, né? Como diz 10 e 12 de João. Então, o problema do lobo não é apenas a sua presença, né? O problema é que no aprisco quem deveria proteger as ovelhas está ausente ou é indiferente. Então o mercenário representa todo líder religioso que abandona a verdade, silencia diante do erro, prefere a paz de aparência à confrontação aí fiel da palavra. Onde há liderança, mercenário, os lobos. Onde há liderança mercenária, os lobos prosperam. Ouça isso no nome de Jesus. Onde há liderança mercenária, os lobos prosperam. Onde está o bom pastor, o lobo não prevalece. O contraste que Jesus apresenta é nítido. O bom pastor não foge, ele entrega a vida pelas ovelhas. João 10 e 11. O lobo não prevalece onde o pastor está presente. Ele é a proteção definitiva do rebanho, não apenas por vigiar, mas por conhecer cada ovelha pelo nome, por conduzi-las, né, com a sua voz e principalmente por estar disposto a morrer por elas. Nenhum lobo dispersa o rebanho que está sob os cuidados do bom pastor. Aqui está a beleza do evangelho, não é verdade? O rebanho está seguro, não porque é forte, mas porque o pastor é fiel. Nenhuma ovelha se perde porque ele está à frente. Vocês já viram igrejas onde o pastor não liga muito bem para os cultos, para as ovelhas? Os cultos parecem, minguado, a igreja é vazia. Não que a pessoa deve ser crente em pastor, mas o pastor, quando está nos cuidados, está zelando, você vai em igreja que o pastor está presente todos os dias, a igreja é cheia. Onde o pastor não está presente, a igreja é meia dúzia, 8 pessoas ali. Por quê? Não está tendo cuidado. Lógico que a gente tem que ser crente em Jesus Cristo, mas o pastor faz a diferença, amados. Aí mostra cuidado, mostra zelo, mostra carinho, e isso as ovelhas se agradam, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então, aplicação. A igreja precisa estar atenta, né? O perigo do lobo é real, mas a maior tragédia é confiar o rebanho a mãos que fogem diante da ameaça. A segurança da igreja está em seguir a voz do bom pastor e em reconhecer os sinais da presença de mercenários. Omissão, vaidade, falta de zelo pela verdade e negligência com o cuidado das almas. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, amados. Devemos estar sempre buscando, lendo a palavra de Deus, nos preparando para nós fugirmos, para nós nos livrarmos das mãos dos lobos. Conclusão. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a, como diz João 10 e 27, desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Então, queridos, a imagem do bom pastor em João 10 é uma das mais comoventes expressões do cuidado de Cristo por seu povo. Ele conhece cada ovelha pelo nome, guia com segurança e está disposto a entregar. Ouça isso no nome de Jesus, é entregar a sua vida por amor, em contraste com o mercenário. Louvado seja Deus. Com os mercenários e os lobos vorazes, que apenas exploram e dispersam, Jesus oferece proteção, alimento e salvação. Então a sua voz é inconfundível para aqueles que lhe pertencem. A sua presença afasta o perigo. Então seguir o bom pastor é desfrutar da comunhão com Deus, queridos. Da comunhão com Deus, da vida abundante e da segurança eterna de um amor que nunca falha. Continue na segurança desse bom pastor, que ele tem o de melhor, ele tem provisão, ele tem tudo para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Estaremos aí trazendo a 7ª aula, que tem por título Eu sou a ressurreição e a vida. São lições maravilhosas que nós estamos vendo aqui
do pastor Enoque Cabral. É muito bom. Não perca a próxima lição, nós estaremos aí em nome de Jesus. Forte abraço.